Menezes não é mais o técnico do Fluminense. Não é. Cara, Vem aí o renatismo. Eu acho a primeira que... coisa que eu quero falar. gauchismo. Só quero falar uma coisa. depois a Uma gente entra rodada do Brasil, cai o treinador. Eu assim... Tá, isso aí eu vou falar o Fluminense tá falando de SAF, o presidente Mário Bittencourt, que veio aqui e com toda a razão merece ser apontado como um presidente que assumiu o Fluminense. E iniciou, pelo menos, né, uma reformulação. Veio o título da Libertadores, veio o título da Recopa. Pô, o Fluminense consegue ser competitivo com um caixa menor do que os outros. Tudo isso é verdade. Mas aí, ô Mário, presidente, depois encontra uma gestão que prega tudo isso, que agora tá vendo a SAF e tudo mais. Pô, demitiram a primeira rodada do Brasileiro. E sendo que ficou um tempo parado. Depois da final do estadual. Assim, o Fluminense Sabe que chegou... você joga fora a preparação, né? Então, se assim, o Fluminense não tem alguém, sabe o que parece? Que não tem ninguém capaz de avaliar o trabalho além do resultado. Então, assim, se ele acabou... o ano passado salvou no rebaixamento com sobra. Até tentou brigar lá em cima, beleza. Não foi com sobra. Não, tô dizendo. Foi na última rodada. Mas ele dá Ganhou uma... do Palmeiras lá. Mas ele sai dali, sabe, daquela lama Eu que entendi tava. o que ele quis dizer. Ele, mais ou menos rápido. Ele não fica ali afundado, com... O Fluminense não tem uma... quase impossível de sair até o final. A sequência pô, de mas resultados sai- ruins são os empates Não, no ele briga, Maracanã. não, Tirando claro. isso... Mas chegando na Ele última assume rodada, tendo que vencer o Palmeiras Mas diante fora, do que É que ele ele pegou o time recebeu, com 6 pontos. era o último É, colocado é. com Ele pegou 6 6 pontos. pontos. A campanha dele é muito boa. Ele brigou o campeonato todo, mas assim, ele saiu daquela lama e ficou brigando ali com possibilidade igual do Você mundo. pode discordar do desempenho do time, assim, questão de, do jeito que joga Mas se futebol vocês e tal. toda a Agora, de torcida, resultado... Se não era o trabalho que queria, se já tinha uns Já era pra reflexos cortar antes. que me parece que pela reação, por exemplo, do Felipe Melo lá no programa que ele participa, pela reação do Marcelo que a gente viu eu em tô público. concordando Então, com o Felipe problemas Melo em várias Então, coisas. já era uma coisa que sabia que o vestiário não era bom. Pra que não fazia mudança quando acabou o e ele campeonato? tinha problemas com uma liderança, que era o Thiago Silva. Por que não rompeu Também. quando acabou o campeonato? Eu- e eu- renova? Não só com o Thiago Silva, Não, mas né? eu tô falando que é uma liderança, né? Um cara que é respeitado no grupo, né? Quem quis bancar pro ano e mudou de ideia? Mas então, eu só acho errado, tipo assim, muito louco. quando começa a comparar a demissão na primeira rodada com demissão, tipo, da Premier League, de outros campeonatos. Porque é um recorte diferente. Porque não existe lugar no mundo onde, na primeira rodada do brasileiro, você já vem de 20 jogos de estadual. Sim. Sim. Então, pelo menos um recorte o Mário Bittencourt ele tinha. Não é que ele foi demitido por conta de uma rodada. Eu acho isso errado, tirar essa conclusão. Mas concluímos que ele não foi demitido pelo desempenho? Não foi. Eu acho que também não é. Não foi. Eu acho que é um Final do conjunto, Carioca, pô. é um conjunto O Mário de segura desempenho. treinador. Pra Foi pro caralho. final estadual, cara. Eu acho que é questão do interno, né? Não foi e o massacrado interno pelo não, né? Flamengo. O interno, no caso do Mano, e isso É aí mais é uma externo, crítica ao né? Mano. É mais o externo, Mano né? era um técnico quando assume a seleção brasileira, que ele parecia ser um técnico com, ideias novas. Beleza que a gente tá falando de 10 anos atrás. 10 mais. anos. É. 15 anos. Mas na época era assim que se mostrava o Mano Menezes, técnico promissor, ideias novas. Time sem e tudo mais. centroavante. E aí, mano, ele se transformou ao longo do tempo nesse técnico que, primeiro que se torna um treinador pra apagar incêndio. O último grande trabalho dele, que era no Cruzeiro de busca por títulos, quando ele sai dali pra cá. E teve o Inter ele é o também. treinador. Teve o Inter. Foi É. vice-colocado. do brasileiro. Não, o vice foi o do Abel. Não, o Inter Enfim, também. foi do o Abel. Inter do Mano foi vice também. O Inter do Mano foi isso. Foi vice. Mas assim, depois ele se torna esse trabalho de apagar incêndio. E mais do que isso, cara, acho que o Mano, eu lembro de passagem no Bahia que teve confusão com o Gerson. Eu acho que a postura dele no foi Maracanã. inacreditável naquele episódio. Teve uma com o árbitro também, que ele perdeu. Aí Teve a teve. postura com o Yuri Alberto. Yuri Alberto, porque você falou do interno, mas o problema é que tem técnicos que têm problemas internos. Os problemas internos do Mano são externos, pô. Todo mundo vê. Ele expõe, né? Pô, Você pega- aí tem a situação com o Marcelo, agora a situação com o Thiago Silva, situação com o Yuri Alberto. O Serna, essa pô. situação com Ele o tira o Gerson. Serna no primeiro tempo, o Serna vai é o- chorando. Pro banco. Isso é o aí, Mano, isso não- É o Mano Corinthians o Mano Corinthians pra frente. Pra cá, acentuou mais. Porque esse Não, caso, e- o Gerson era um Tem uma adversário. situação olha com o só, não. Ranieri também. Não, foi Ranieri. Você Ranieri não tá no também, Cuiabá, não. Você não tá no Cuiabá não pra ficar chutando bola. Então, assim, Não, tá sem uma contar, situação sem contar que- no Flamengo, 2013, né? É. O BMW, o Fusquinha e tal, assim. Terminaram o Fusquinha, saio daqui porque não entendo. tô me entendendo. E aí depois o time é campeão. Vai lá, da é Copa do campeão, Brasil. Então, Então, assim, assim, a postura do Mano tem sido algo, acho que pra ele, dar uma parada e repensar. Mas uma das mano. avaliações Primeiro que ele que- não tá mais numa primeira prateleira de técnicos.
E ele tem uma postura hoje como se ele estivesse numa primeira prateleira Não. de treinadores. E mesmo ele se não tivesse, tá mais. e mesmo se tivesse. É o tipo de postura que queima o pé de vestiário. Claro. Agora, todo mundo da bola sempre falou que uma das situações que Pô, tudo ajudam... se torna público, cara. Sim. Com ele no comando, qualquer tipo de cobrança se torna pública. Qualquer uma. Sim, sim. Isso eu acho que ele é o treinador no Brasil que tem destoado nesse ponto. Porque até, por exemplo, a galera fala do Diniz. O Diniz tem a questão do Tietê, que é a que a gente lembra de O Mano passar do nível. O Mano tem tem umas mais 7, exemplos. 8, Ele pô. tem mais Ó, exemplos disso. você quer um exemplo? Cara. O Sampaoli é tratado como o quê? Como um técnico que não é bom gestor de elenco. Sim. Certo? É. Você não vai encontrar 2, 3 exemplos de destempero Em campo. público Aham. do Sampaoli como você encontra do Mano. Pode ter... tipo, Público não. Pode Público ter não. matéria de Interna- treinamento, de interna- vestiário... interna- caralho, Interna porra da pô. canta. Agora, publicamente, você vê que não tem esses exemplos. E você pode pegar treinadores mais novos, Diniz, publicamente, você vai pegar o exemplo do GG, vai ter. Acabou. E com o Não, rival, e a e gente contra o pega rival o- Luciano. Mas mas é aí uma vai- dentro do mas é externo. uma relação É, ali. não, eles outra são coisa. bem- E agora, por exemplo, Filipão, até quando tava trabalhando, você não via. O próprio Cuca, você não vê isso publicamente. Você vê muito... Você vê muito internamente. Historicamente, mas- Depois vaza. Externamente. É. Mas assim, eu digo o publicamente à beira do campo. A beira do campo. A beira do campo, assim, é um negócio flagrante. E assim, foi a discussão com o Thiago Silva à beira do campo. Várias notícias sobre discussões acoloradas com o Thiago Silva, inclusive, depois de um jogo do Eu Carioca. coloco a substituição do Serna, ele saindo chorando. Por que ele sai chorando? Não é só porque ele foi substituído. 13 minutos a 2x0, tu tira o ponto e fala assim, mano, não é... Tu não mostra de confiança nenhuma no que Tá tu pensa. botando no- Abraça, cara. abraça o problema, E né? a substituição do Marcelo, vocês olhando hoje? Cara, eu não mudou... sempre Eu achei- acho que aquilo eu ali mais sempre achei- ajudou o Fluminense do que prejudicou, Eu acho, o Fluminense. mas eu acho que aquilo ali ainda Então tem eu não muita... consigo analisar hoje como uma coisa errada. sabe? Eu acho que aquilo ali ainda tem muitas coisas a serem explicadas. Porque a ação da beira do campo que a gente assiste, Porque uma coisa eu você- não acho, eu não vou culpar o Não, uma coisa técnico. você O culpar técnico o tem direito que de tá ali substituir. aparecendo, Agora, né? o que acontece lá dentro? Né? É isso. Porque trocar o jogador, o técnico tem direito. Será que o Mano pilha o jogador? Não, que, ó, por exemplo, essa porra. que o Será que Marcelo... não, qual o problema? Aquilo ali não é aquilo ali só. Não, Não, isso aí eu óbvio que concordo. não, pra aquilo ali caralho. só. Pra Óbvio que não. caralho, Tem pra problema caralho, que a pra gente caralho. Eu acho que a gente tem que... A gente não sabe, Eu né? acho que a gente Então, tem que eu analisar assim. O Marcelo tem culpa da situação? Acho que O que a sim. gente viu ali no vídeo, O Mano é inocente da situação? parece que não. Talvez não. E Temos não. que cogitar. E por que não o Felipe ser. Melo falou ontem no programa lá, Fechamento do Sport TV com, tipo assim, O Felipe quase, foi pra quase dentro. comemorando Ele que foi o pra Mano dentro. Menezes Não, foi ele já tinha demitido. Não, e feito falando vídeo. tem coisas... E tem coisas que não foram Tem expostas, coisas que né? não pode citar por Ética de questão vestiário. Exatamente. De vestiário. Então, assim, mas, ou seja... O que será se que tem acontecia coisas, lá? Tem coisas. Provavelmente o Mano deve ter. É isso que o Cantei tava dizendo. Hoje em dia, o Mano me parece um treinador que leva o dia a dia ali, a cobrança das coisas, ou quando o momento não vai bem. Mas sabe uma coisa? Cobrando coisa? diretamente. Mas sabe uma coisa que ele não diferencia? cobra o preço que ele tá cobrando por ter dado um choque no elenco que precisava desse choque no passado. Mas eu pra ser acho dado que, no mas rebaixamento. eu acho que tem Também dois, tem isso. Eu acho Porque que tem até que duas ponto situações- isso ajudou o Fluminense eu a acho, cair que tem ano dois, eu passado? acho que tem duas situações aí. Eu acho que tem uma questão. Ele deu o choque que precisava dar. Às vezes acontece, Ele passa. deu o choque que precisava satura, dar. tem que E aí, trocar. ele deu o choque que precisava Por isso dar. eu bato na falta Só de que- sensibilidade ó, de quem tá De dirigindo. entender o que tá acontecendo. Só que no segundo passo ele já teve problemas. No final do ano passado já estava claro isso. E tem uma outra questão. A torcida do Fluminense como um todo, e a mídia no geral, quando o Diniz estava naquela sua reta final ali, criticavam muito o Diniz pelas coletivas. Porque o Fluminense jogava mal, o Diniz enxergava outro jogo. E não Era- aceitava a crítica, aí atacava a torcida que não entendia. Isso é um ponto. que Isso é um tava de ponto. contra- Mano é Isso é um elogiado, ponto. né? Aí o Mano é elogiado pelo quê? Por fazer justamente o contrário. O time jogou mal, Ele é ele sincero. pontua como se fosse o Mansur analisando troca de passe, sabe? Ele pontua, ó, o time jogou mal aqui, erro jogou foi mal aqui. esse, tal. Beleza. Isso a médio e longo prazo. Quando você tá na merda, tá saindo do limbo, beleza. Agora, quando você vira a temporada e ele continua com esse mesmo modus operandi, como é que isso bate internamente? Ah, claro, é. O jogador tá falando, pô, toda hora. É. Toda hora. E aí tem os outros relatos. Em relação, por exemplo, Guga, Samuel Xavier. O Sim. Fio tava aqui outro dia e não soube explicar por que o Guga foi titular no lugar do Samuel Xavier, depois perdeu a posição, depois foi trocado novamente. Então, uma coisa vai chamando a outra. E tem uma situação que eu acho assim, um elogio e uma crítica ao Mário. Eu vou até, mas eu tava ouvindo a rádio agora, a Transamérica, o Gabriel Farias falou isso aí. E eu concordei, assim, tipo, o Mário, ele é um cara muito convicto do que pensa. Isso para um dirigente tem um lado extremamente positivo.
O Fluminense foi campeão com o Fernando Diniz, porque o Mário apostou no convicção Fernando Diniz. e- Não era o melhor momento da carreira do Diniz, e o Diniz fez o que fez, o Fluminense campeão da Libertadores e tudo Mas mais. 2023 o Diniz não deu muita chance dele questionar, porque foi muito bem nele. Sim, mas ele aposta na contratação. Sim. É uma contratação. É na hora que ele 22. chega, é uma contratação aposta, né? que você vai ter ali, sempre tem. Lembrando que não foi Diniz, com Não, Diniz. a ala do Fluminense na época era meio que, tipo assim, pô, ressabiada, porque a última passagem é. lutou pra não A cair e própria foi apo- demitido. A própria Agora, aposta a do convicção- no Diniz em 19 é boa, pô. A convicção dele na manutenção do Mano o pra resultado- esse ano, eu acho uma convicção errada. Porque eu acho que você olha pro Mano Eu acho hoje. que não teve E o convicção. que o Mano te Eu acho que demonstra. exatamente isso. O que o Mano te demonstra é isso. É que ele era um treinador pra salvar o Fluminense do rebaixamento. Salvou. E tu não podia perceber um isso abraço. quando acabou o ano? Tchau. Entendeu? Exatamente. Abraço. Por que Ainda tinha- mais sabendo que o vestiário tá todo minado. Então... Tinha que ter gratidão a um técnico em ano de Super Mundial, em ano de contratações caríssimas, como o Fluminense fez. Você botaria na mão do Mano Menezes um elenco caro que o Fluminense montou? Sim. O elenco é melhor que o do ano passado. O elenco é melhor. Eu queria Canóbio? Por que o Canóbio fica Eu queria correndo ter atrás de ouvido- lateral ao invés de ter momentos mais no eu ataque? queria ter Ele ouvido o faz presidente. muito isso. Não, ele faz muito isso. Então. Não, mas Ele é- é quase isso. Ele pode ser mais que Mas o ele Fluminense. pode fez ser mais mais no que Flu isso. que no pô. Atlético. Ele fez Eu gol. achava ele mais no- fez bastante gol agora no Então, início do eu vi ele ano. mais na Fluminense. área no Atlético do que no Fluminense. Acho que o Mano gostava de que, já que ele faz. É. Então, garoto, é contigo O mesmo. Canóbio vai lá. contra o Flamengo serviu pra parar o Wesley só.